Coletiva com Guilherme dos Anjos, Elias Aredes, Rádio Brasil. Guilherme, bom dia. Uma vez o técnico Mano Menezes disse que uma dificuldade em jogar em La Bombonera é que o clima formado pela torcida do Boca Juniors poderia fazer o jogador perder o foco e a concentração, e isso abrir espaço ao gol do time argentino. Mineirão não é La Bombonera, mas estará lotado e com um clima que pode levar a essa falta de concentração. Como fugir dessa armadilha? Como trabalhar para que a capacidade mental dos atletas não seja atingida por esse fator? Olha, são situações em que a gente busca realmente as circunstâncias que a gente passou, que foram parecidas e naturalmente positivas. A gente busca lembrar os jogadores os momentos que a gente teve em circunstâncias parecidas, como a do Bahia, né, em que a gente teve um desempenho muito positivo. E a ideia, naturalmente, é essa. Quem não viveu esse tipo de circunstância vai ter sempre o apoio nosso, o apoio dos atletas. Mas, acima de tudo, são jogos que, sim, né, existe uma atmosfera totalmente diferente que pode tirar a concentração de um outro jogador. Mas todo atleta, poucos daqui a pouco sabem, as pessoas externamente não sabem tanto, todo atleta tem um sonho em jogar esse tipo de jogo. Então é um momento, acima de tudo, feliz, é um momento alegre, um momento que o cara está vivendo muito único. E a gente tenta trazer esse tipo de circunstância, esse tipo de sensação para o atleta. E não a sensação de que vai ser difícil, vai ser tenso. Pelo contrário, o jogador, a partir do momento que entra ali para dentro do campo, torna aquele momento muito, muito único, muito gostoso. Júlio Nascimento, CBN Campinas. Guilherme, o Cruzeiro tem 13 jogos como mandante e apenas uma derrota. O que a Ponte Preta pode fazer de diferente para encarar esses números do adversário? Um trabalho, né, de análise desse adversário, que já foi feito, já foi estudado, já foi analisado. Passamos para os atletas, vamos ter algumas características, como todo jogo, que a gente vai tentar minimizar os pontos positivos desse adversário. E, acima de tudo, um empenho muito grande, um nível de concentração, essa atmosfera de jogo, a importância de a gente estar jogando contra o primeiro colocado, contra um time que vem com esse retrospecto dentro de casa, traz pra gente um nível de concentração muito alto, né? Uma vontade, acima de tudo, de vencer, assim como ninguém fez, tá entendendo? Então, são coisas também que a gente tem que buscar pelo lado positivo. Agora sim, existe um trabalho bem específico, né, de estratégia tática para que a gente possa desenvolver da melhor forma possível esse jogo. Fernando César, Rádio Central. Bom dia, Guilherme. Como a comissão técnica da Ponte, que amanhã você vai representar no gramado, está pensando em montar o time da Ponte, principalmente no ataque, sem o Luca e possivelmente sem o Danilo Gomes? Israel Moreira, DV8 TV. Bom dia, Guilherme. Você manterá o mesmo esquema com 3 atacantes, mesmo com a ausência do Luca? E Heitor Esmeriz, do GE. Olá, Guilherme, bom dia. Existe a possibilidade de mudança no esquema diante dos desfalques para amanhã? Olha, as mudanças das peças ocorrerão por necessidade, naturalmente, em função de que nós temos jogadores sem condições de jogo. Agora, com relação ao esquema tático, as orientações que a gente passa, elas serão vistas dentro do jogo. Eu sou muito franco com relação a isso, o professor também da mesma forma. Eu não tenho como ficar aqui detalhando aquilo que a gente está preparando para o adversário, né? Porque nós não podemos dar subsídio para esse adversário antes da partida. Isabela Sabelli, Tati, Record TV. Guilherme, a Ponte Preta precisa pontuar para não entrar na zona de rebaixamento. Como driblar a pressão e ter um bom desempenho com tantos desfalques? Realmente, são muitos desfalques e nós reagimos muito bem em circunstâncias parecidas. Eu acho que faz parte muito da competição. Quando o professor menciona, e menciona muito para os atletas, que ele não coloca 11, ele não tem titulares, ele tem uma equipe, um grupo, porque a gente sabe como desenvolve essa competição, né? São tantos anos desenvolvendo trabalho dentro de equipes, dentro da Série A, B, C, que nós sabemos a importância que existe do contexto, do grupo. E esse grupo pode se tornar cada vez mais forte em circunstâncias diversas como essa. Marcos Ceroni, Ponte News. Guilherme, bom dia. Você no último jogo teve a mesma visão Vou repetir essa, tá? Marcos Ceroni, Ponte News. Guilherme, bom dia. Você no último jogo teve a mesma visão nossa na partida.
que o Echaporã não estava bem e resolveu trocá-lo, mesmo ele tendo ficado por poucos minutos na segunda etapa. Vocês pretendem escalar o Luiz Fernando no lugar do Danilo Gomes para o início da partida importantíssima contra o Cruzeiro? Olha, desculpa, só quem é o final? Vocês pretendem escalar o Luiz Fernando no lugar do Danilo Gomes para o início da partida importantíssima contra o Cruzeiro? Sim. Olha, com relação ao Echaporã, apesar de ter ficado poucos minutos no segundo tempo, ele foi o atleta da função que ficou mais tempo em campo. O desenvolvimento dele não foi aquilo que ele ou nós esperávamos, sim, mas é natural a oscilação em função da idade do atleta, em função do crescimento que ele ainda precisa para a carreira dele na função. Existiram jogos que o Echaporã entrou, existiram jogos que o Echaporã iniciou jogando, onde ele conseguiu desenvolver aquilo que a gente estava pensando. Com relação à escalação, com relação ao Luiz Fernando, isso eu deixo para o professor, não sou eu quem define sozinho, somos nós em equipe, em conjunto, juntamente com o Nenê e todo o staff, para colocar essa condição. A tomada de decisão final, naturalmente, é do professor. Mãe do Coral, Rei de Família. Guilherme, o Norberto e o Amaral, entregues ao departamento médico, serão relacionados ou não terão condições? Ambos têm condições de ser relacionados e, mais uma vez, a decisão é do professor. Nós já discutimos ambos os casos e na súmula de jogo, no dia do jogo, todos vão ver quem a gente escolheu ou deixou de escolher. Gustavo Biano, EPTV. Guilherme, você vai ser o treinador nesta quinta. Que tipo técnico o torcedor vai ver na beira do campo? Pode pontuar quais são as suas principais semelhanças e quais as diferenças para o seu pai? Olha, eu acho que em primeiro lugar, eu sempre friso isso. Nós nesse momento perdemos a principal liderança, né, que é ele. E o trabalho que eu desenvolvo sempre que ocorre, e ocorre bastante com ele, é sempre de substituí-lo da melhor forma possível. Na minha opinião, as semelhanças são o nível de cobrança. Nosso é muito parecido. Quem nos conhece de dia a dia, a gente tem um perfil parecido, né? E agora, acho que a diferença é realmente a intensidade, né? Como o meu papel normalmente em banco, ele é muito tático, então eu preciso ter uma frieza muito grande para analisar aquilo que está ocorrendo do adversário e da nossa equipe e tentar dar subsídio para ele tomar boas decisões táticas, ajudar a gente a tomar boas decisões na beirada de campo, táticas, movimentações, posicionamentos de atletas. Eu tenho um perfil um pouco diferente dele nesse sentido. Ele é realmente muito intenso em termos motivacionais. Eu tenho um nível de cobrança no mesmo nível que ele, eu acredito. Porém, eu tenho um pouco mais de frieza porque eu preciso analisar, talvez também pelo tempo. Né? Eu tenho 12 anos de futebol, ele tem 38, eu acho que ele consegue ser intenso e ver tudo. Eu acho isso, eu aprendo muito com ele, isso é uma verdade. Então, acho que são essas as diferenças, mas acima de tudo, um comprometimento, uma forma de ser muito parecida, porque além de auxiliar, eu sou filho dele. Pedro Orioli, Jovem Pan News Campinas. Guilherme, mediante a atual situação e os desfalques principalmente impostos por suspensão, de que forma a Ponte pode ser competitiva contra o Cruzeiro? Um empate pode ser um bom resultado? O futebol é muito circunstancial. O empate ele pode se tornar um bom resultado para nós no decorrer do jogo. Nós vamos buscar a vitória porque as condições do campo são iguais e nós gostamos muito disso, a nossa equipe gosta muito de campo de qualidade. Isso a gente pode demonstrar com as atuações nossas nesse perfil de gramado. Mas como eu falei, o empate é circunstancial. Talvez o empate seja bom para o Cruzeiro dentro da circunstância do jogo. E talvez o empate seja bom para a gente dentro das circunstâncias do jogo. O futebol está muito igual. A gente vai ver, rodada passada, muitos times visitantes ganhando, empatando. Então, hoje, principalmente nas condições de gramado, nas condições para se desenvolver o jogo, um juiz que vai deixar o jogo correr, a gente vai ver, com certeza, um bom futebol. O que modifica realmente a atmosfera e a gente vai ter que saber adaptar ela. Eu tenho certeza que não vai ser diferente do que foi alguns jogos em termos de adaptação. Só espero que seja um resultado diferente do que foi o nosso jogo contra o Bahia e o nosso jogo contra o Sport, que desenvolvemos, tivemos performance, mas não tivemos resultado, e futebol é resultado. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Na sua opinião,
por qual razão o time ainda não conseguiu sair da parte de trás da tabela até agora? Por oscilar. Oscilar dentro dos jogos e oscilar entre os jogos. Então, a nossa oscilação que vem nos incomodando. Nós temos atuações de 90 minutos, onde 85 deles são bons, e em 5 minutos o adversário acaba aproveitando e nós fazemos 5 minutos ruins. Então, a oscilação, muitas vezes. E sim, oscilação entre jogos, mas um pouco menos. Nós estamos enxergando performance na maioria dos jogos e a oscilação dentro deles, e quando a gente não oscila foram os resultados que a gente teve. Por exemplo, as 3 vitórias, elas são um exemplo disso. E mesmo a vitória contra o Ituano, nós oscilamos um pouco, o que não nos agradou, sim. Então a gente precisa trabalhar para evitar esse padrão, para ter um padrão, para ter uma consistência de jogo melhor, né? Ter um jogo mais homogêneo.